A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é o nosso 67º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer alguns rápidos comentários a respeito do capítulo 11, 12 e 13 de Josué. O capítulo, esse trecho, a partir do capítulo 11, ele começa dizendo a respeito da fama de Josué. Josué tornou-se um homem muito famoso. Por qual motivo ele era famoso? Ele era famoso porque ele estava vencendo guerras com grandes estratégias. Todos os reis que se aproximavam de Josué na intenção de guerrear contra ele, eles eram derrotados, a não ser quando havia pecado, que foi a questão lá de Acã, né, em Ai, que o Israel foi derrotado, mas por conta de um pecado de Acã. Mas não havendo pecado, Josué sempre venceu as batalhas, e isso o deixou famoso. E aí teve um rei, Jabim, que juntou mais 8 reis para guerrear contra Josué. E eram muitos soldados, muitos cavalos, muitos carros de guerra, todos os equipamentos que um exército poderia ter, esses 8 reis, 8 nações tinham. E aí, na nossa vida também é assim, de vez em quando a gente tem muitas guerras na nossa vida, seja guerra emocional, seja guerra financeira, seja guerra na área da saúde, do relacionamento, enfim, são muitas guerras. Só que tem um grande detalhe: Deus chega para Josué e fala: não tenha medo, não temas. E, essa frasezinha, não temas, por incrível que pareça, ela é repetida 365 vezes de Gênesis a Apocalipse. Isso quer dizer que para cada dia Deus fala com a gente assim: olha, não temas. Eu sei que você está lutando, mas não tenha medo não. Não temas porque eu sou contigo. No caso de Josué, Deus foi até mais específico. Fala assim: Josué, não temas. Amanhã, mais ou menos esse horário, todos os seus inimigos estarão mortos. Gente, com uma palavra dessa, você não deve temer a nada. Josué, mais uma vez, ele arranja uma estratégia e guerreia de forma espetacular e de uma forma que o inimigo nem percebeu, porque quando eles menos esperam, o exército de Israel, liderado por Josué, com efeito surpresa, vai lá e guerreia e consegue matar todos os soldados, né? Por isso que Josué vence a guerra. E é interessante que no decorrer da história vai aparecer um pouco da história de Moisés. Mas Moisés já havia morrido, não estava mais lá, e Deus ele gosta de relembrar as nossas histórias, e as nossas histórias, ou as histórias de quem já até faleceu, elas são contadas com uma edificação muito grande. E o que vai servir para a gente quando a gente for nos encontrar com o Senhor? É isso que fala com Moisés, duas coisas: Moisés, meu servo, ou às vezes fala Moisés, servo do Senhor. Então, esse é o principal título que um homem pode ter. Depois de morto, alguém falar assim: olha, esse fulano ou essa pessoa foi servo do Senhor. Então, é relembrado as histórias de Moisés, mas com essa ênfase de que Moisés era o servo do Senhor. Não é interessante isso? Então, no capítulo 12, ele vai dizer isso de alguns reis que foram vencidos por Moisés, para relembrar essas guerras e relembrar quem foi Moisés. E aí, no capítulo 12 também, Josué vai guerrear com 31 reis. Gente, 31 reis. Eteus, amorreus, jebuseus, ferezeus, heveus, um monte de eus aí, todos foram derrotados. Agora, sabe o que me chama a atenção? No capítulo 13,
É muito interessante isso aqui, gente. Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu gosto de observar alguns detalhes quando estou lendo a Bíblia. Então, olha o detalhe que me chamou a atenção aqui. Fala assim que Deus, ele chama Moisés, chama Josué de velho. Ele fala assim, ó, Josué, você está velho. Aqui no capítulo 13, bem no início, porque Josué, ele já está avançado em dias, mas parece que ele nasceu ontem, né? Era Josué, porém, já idoso, capítulo 13, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Então, o que ele está falando? Olha, você está velho, tem muita terra aí para conquistar, tem muita coisa para fazer, mas você já está quase indo. Então, o que acontece com você, ô Josué? Se preocupe agora com outra coisa, para de guerrear. Quem vai guerrear agora são outros líderes, outras pessoas, mas você tem uma função. Antes de você morrer, organiza as tribos e você vai dividir a terra e vai mostrar para cada tribo qual é a cidade que ele vai ficar. Então, algumas antes do Rio Jordão e a outras depois após o Rio Jordão. Mas você tem que deixar tudo organizado. Parece que aquele estrategista, aquele guerreiro, aquele homem de batalha, ele já não serve mais para aquela coisa que Deus havia orientado. Agora Deus está levando este homem para uma outra função administrativa. Então, às vezes com a gente é assim também. Às vezes, quando a gente chega numa idade, não tem nenhum problema você parar uma função que você passou a vida toda fazendo e Deus direciona você a, por exemplo, organizar aquilo que vai ficar, porque você já está partindo. Daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos, 2 anos, eu não sei. Mas os líderes mais antigos, eles precisam deixar as coisas organizadas, não precisa mais jejuar, guerrear. Deus fala assim, Josué, não mexe mais com essas guerras não. Você precisa dividir a terra. Por isso que o texto às vezes fica um pouco cansativo, um pouco chato, um pouco maçante, porque ele vai dividir, porque foi isso que Deus falou para ele fazer. E ele faz com toda a maestria, e o mais interessante e o mais importante, aliás, é você estar aonde Deus quer que você esteja. O mais importante é você fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Você pode ser um excelente evangelista ou um excelente tocador de instrumento, mas Deus quer te usar no ministério infantil. Ok, Deus é que determina. A única coisa que a gente precisa é estar atento àquilo que Deus quer para a gente. Por isso, Deus fala que tem muita terra para conquistar, mas deveria deixar para o outro, né? As tarefas elas mudam e é interessante que para os levitas ele repete novamente aquilo que Moisés já havia dito, né? Que os levitas eles não têm herança. Aí você fala, poxa vida, os levitas não têm nenhuma herança não. A herança dos levitas, diz o texto, é o próprio Senhor. Já pensou que herança tremenda? Ter a herança, o Senhor, né? Então, se alguém se sente levita, a pessoa fala assim, não, eu sou levita, eu sou líder, eu tenho que ter as minhas honras. Não, o levita é só para trabalhar, para servir, e a herança dele é o Senhor, né? Então, daqui para frente, você vai ver algumas divisões, alguns nomes estranhos. Não se preocupe, não. Não precisa você entender tudo, não. Vai lendo, vai lendo. Mesmo que você não entenda, leia. Se você tiver dificuldade de ler, coloca aqui um fone de ouvido. Ó, coloca um fone de ouvido e aí você escuta o que está sendo falado lá, né? Mas não deixe de ter esse contato com a palavra. Esse contato com a palavra, ele é extremamente importante. Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.